Gente, nessa aula a gente vai trabalhar com o último período da história da civilização romana, né? Vamos trabalhar com o Império Romano. O Império que, como nós vimos na aula anterior, a aula sobre crise da República Romana, ele surge em 27 a.C., quando o Otávio acumula diversos títulos, entre eles o título de imperador, chefe do exército e Augusto, divino, né? Iniciando mais um período da história romana, o período imperial, que vai de 27 a.C. até 476, quando Roma for conquistada pelos bárbaros germânicos, mais precisamente pelos Érulos, liderados por um cara chamado Odoacro, tá certo? Muito bem, vamos às características desse período imperial então. Antes de entrarmos nos dois subperíodos, o Alto e o Baixo Império, quero tratar com vocês de alguns aspectos gerais do Império Romano. Primeiro ponto, gostaria de destacar o reinado do Otávio Augusto, que costuma ser cobrado em alguns momentos e por algumas provas, né? O reinado do Otávio Augusto se caracterizou por alguns pontos específicos: promoção, né, a construção de obras públicas, né, a falta de água em Roma muitas vezes era motivo de revolta social. Então o Otávio ele vai construir aquedutos no intuito de manter o controle sobre essas revoltas por conta da falta d'água. Outra questão interessante é o fato de o Otávio ter substituído os tijolos de barro, que eram característicos nas construções da cidade de Roma, por mármore branco. É nesse momento que surge a expressão, né, para definir Roma como a cidade eterna, devido à durabilidade desse tipo de material, desse tipo de pedra, né? O mármore branco tem uma longevidade muito grande. E o mais importante desse reinado, o início de uma prática que ficou conhecida como Pax Romana, a paz de Roma. O que quer dizer essa Pax Romana? É uma lei que é criada ainda antes do início do Império, em 29 a.C., e ela define duas questões básicas, né? Primeiro, paz interna. Ela proibia legalmente que fossem feitas manifestações de cunho político, revoltas no interior de Roma. É uma maneira de você controlar as revoltas plebeias que foram tão recorrentes no período da crise republicana. Então você proíbe legalmente estas revoltas. Um segundo ponto, estabilização das fronteiras, né? Roma está sinalizando que quer diminuir as guerras e passar a controlar melhor as suas fronteiras. Na prática, o maior intuito, o maior objetivo da Pax Romana é controlar as revoltas internas, controlar a plebe. Obviamente, só por meio de uma lei proibindo as revoltas, a plebe não seria controlada. Nós vamos somar um outro fator fundamental para o controle da plebe, que vai ser a prática do evergetismo, a política do pão e circo, que nós veremos um pouquinho mais adiante, tá? O início do Império também marca algumas transformações de caráter legal e de caráter social em Roma. O que nós teremos aqui? Uma forte hierarquia militar, o militarismo, a presença, né, a força dos generais em Roma. Então essa hierarquia militar vai marcar inclusive a sociedade romana. O início de uma verticalidade legal. O que quer dizer isso? Lá durante a República, quando foram criadas as leis das 12 tábuas, nós tivemos um momento de horizontalidade, ou seja, pelo menos em teoria, todos eram iguais juridicamente. Aqui nós teremos uma verticalidade. As ordens vêm de cima para baixo. As leis, as regras vêm do imperador para o restante da sociedade. Por isso, verticalidade legal. Eu acabei de dizer para vocês que nós teremos também algumas mudanças de caráter social, né? Uma estrutura socialzinha que nós podemos definir para o Império,
no topo da estrutura social, a ordem senatorial, os grandes proprietários, os patrícios, né, aqueles que tinham terra, os equestres, os grandes comerciantes, e na base, plebeus e escravos. Aquela regrinha do que quem tem posses tem direitos políticos, ela é mantida no Império Romano, tá certo? Atenção, curiosidade, né? As elites dos povos conquistados pelos romanos, elas serão incorporadas em relação à cidadania. Essas elites terão direitos políticos em Roma. É uma característica do Império Romano incorporar elites, mais ou menos como fazia o Império Persa, né? Respeitava a cultura dos povos conquistados e incorporava essa elite. Isso facilitava a submissão dos povos conquistados. Então, elite incorporada, conquista, cidadania, tá? Muito bem. Como eu disse anteriormente, dois períodos da história romana, o Alto e o Baixo Império. O Alto Império, que vai do século I a.C. até o século III depois de Cristo, vai ter algumas características específicas aqui. É um momento de estabilidade, um momento de maior tranquilidade em Roma. O que teremos então neste Alto Império? Máxima extensão territorial. É durante o Alto Império que Roma consegue alcançar a sua máxima dimensão, desde a origem da cidade, em 753 a.C., até o fim do Império Romano. O ano de 180 depois de Cristo é o momento em que Roma atingiu o seu maior tamanho, falando em questão de espaço físico, tá certo? Províncias, isso é fundamental, não esquece disso. Sempre que o preço dos alimentos em Roma começa a subir, as províncias conquistadas abastecem Roma, enviam produtos para Roma para controlar a inflação. Então as conquistas territoriais, elas funcionam como uma forma dos romanos controlarem a inflação, e isso permanece durante o Alto Império. O escravo, desde a República, se constituiu como a principal ferramenta produtiva. O escravo passa a ser a base da economia romana, e isso se mantém durante o período do Alto Império. Maravilha! Continuando ainda dentro do Alto Império, mais algumas características importantes aqui para gente. Construção de estradas também é um marco do Alto Império. Qual é o objetivo de se construírem estradas durante esse Alto Império? Interligar o Império. Destaque-se, quando nós estivermos tratando lá na frente de Baixa Idade Média, a partir do século XI, quando o comércio estiver sendo ressignificado no Ocidente Europeu, nós falaremos de rotas comerciais. Muitas dessas rotas comerciais serão estas estradas romanas sendo reativadas, tá? Então, constrói-se estradas para interligar este império tão grandioso, facilitar a comunicação, controle, cobrança de impostos, tá? Tanto que duas profissões se destacam durante o Alto Império, obviamente, a de militar e outra profissão importante, a de engenheiro. Dava muito prestígio ser engenheiro em Roma durante o Alto Império, dada a quantidade de obras que eram realizadas na cidade de Roma. Legal. Destaque, política do pão e circo. Ali atrás eu disse para você que não era possível controlar a população simplesmente estabelecendo uma lei, a Pax Romana, impedindo protestos. Era preciso que essa população tivesse de onde retirar comida, de onde retirar o seu sustento. E a política do pão e circo acaba sendo uma manobra utilizada durante o Alto Império para fazer isso. Surge aqui o termo que eu usei ali atrás também, o evergetismo. O que é isso? Uma pessoa, quando ela queria entrar para a vida pública em Roma, antes de ser aceito, de ser votado, de ser tido como um político romano, essa pessoa usava recursos próprios, recursos privados, e investia em construção de estradas, em obras públicas, na realização de jogos, né, as lutas de gladiadores, a distribuição de alimentos nessas lutas, sinalizando para o povo que
que era um benfeitor. Então ele usa recursos privados para convencer o povo de que era uma pessoa boa, para se tornar um político romano. Então esta prática é conhecida como evergetismo. E uma das práticas do evergeta era financiar os jogos, né? As lutas que aconteciam nas arenas, no famoso Coliseu. Controle da massa. A política do pão e circo tem esse objetivo fundamental: controlar a plebe, controlar os soldados, conter revoltas, distração, alimentação, pão e circo. Tá? Financiamento provincial, os recursos utilizados para promover a política do pão e circo, mais uma vez, vêm das províncias romanas. Romanos eram tratados como superiores aos bárbaros. Muitas lutas famosas, inclusive as guerras púnicas contra Cartago, elas eram encenadas nessas arenas, né, para demonstrar a superioridade dos romanos em relação aos bárbaros, os estrangeiros, né? Bárbaro é estrangeiro, todo aquele que não fala latim, que não partilha da cultura romana, é tratado pelo romano como um inferior, como um bárbaro, o estrangeiro, ok? Então nestas arenas eram simuladas estas lutas. Atenção, você não se sentava em qualquer lugar no Coliseu. O lugar onde você estivesse sentado indicava a sua posição na sociedade. Então, quanto mais abastado você era, se você era alguém da ordem senatorial, você se sentaria bem próximo à arena para poder ver tudo muito de perto. Se você é um plebeu, você vai se sentar lá nos últimos andares destas arenas, do Coliseu, e ver tudo muito de longe. Então, o posicionamento das pessoas nos coliseus tem a ver com a sua condição social. Ainda tratando de Alto Império, a questão do cristianismo, tão importante, tão cobrado nas provas. Durante o Alto Império, ser cristão era sinônimo de subversão em Roma. E por que ser cristão era subversivo? O cristão defende uma vida pacífica. O Roma era militarista. O cristão defende uma vida de humildade. O Império Romano era um império de grandiosidade, de muita riqueza, de grande ostentação de poder econômico. O cristão, ele acredita em um único Deus. E isso leva ao questionamento da divindade do imperador. Então percebam que esses caras, os cristãos, eles reúnem muitos motivos para serem perseguidos. Mas, por outro lado, né, o cristianismo defende a ideia, ainda durante o Alto Império, nas origens do cristianismo, de que a vida, né, que os plebeus levam, uma vida de muito sacrifício, uma vida de muito sofrimento, garante a essas pessoas um lugar no reino do céu, uma vida eterna, digamos assim. E isso atrai muitas pessoas para essa religião. Por isso o cristianismo, durante o Alto Império, ele começa a se disseminar muito entre os mais pobres, os mais carentes, entre a plebe romana. Mas não se esqueça, durante o Alto Império, ser cristão era motivo de perseguição, era algo subversivo. Percebam que até aqui eu não falei para vocês de problemas econômicos, estamos tratando dos principais aspectos, mas Roma esteve estável durante o Alto Império, com revoltas controladas, mas tem um problema. A Pax Romana contribuiu para o controle das revoltas, por outro lado, a quantidade de escravos diminuiu. E com a diminuição da quantidade de escravos, a produção cai em Roma. Caindo a produção, gera-se uma situação inflacionária. Perceba que a Pax Romana ela é boa por um lado, porque ela gera estabilidade, mas por outro, ela gera falta de escravos. E isso gera problemas econômicos para os romanos. É por conta disso que no final do século III, Roma entra no último período da sua história, o chamado Baixo Império, que vai do século III ao século V, momento em que Roma será conquistada pelos bárbaros germânicos. Vamos às características desse Baixo Império, desse declínio do Império Romano. O consumo continuava a crescer. Roma é um império urbano, como eu disse ali atrás, um império
que defende um império de muita riqueza, de portentosidade, né? Abastado. E o consumo não cresce mais, os produtos e os escravos, eles começam a faltar em Roma, a conta não vai fechar. Mas a solução sempre foi simples. Quando a inflação cresce, quando faltam produtos e os produtos se valorizam demais, Roma faz guerra, Roma conquista territórios. É isso que os imperadores vão pedir, né, para os generais no final desse século III. Os imperadores viram para os generais e dizem: o negócio é o seguinte, a inflação está fora de controle, eu preciso que você conquiste novos territórios, novas províncias, para que essas províncias abasteçam a cidade de Roma e controlem a inflação. Mas os generais vão se negar a isso, porque já vivem um contexto de crise econômica, já vislumbram essa crise econômica, e o risco seria muito grande, porque além de guardar as fronteiras do Império Romano, os generais ainda teriam que enviar soldados para procurar, para buscar novas conquistas. Então os generais, eles vão se negar a reiniciar as guerras de conquista em Roma. Inclusive, esse fato de os generais não aceitarem essa solicitação é conhecido como um processo de anarquia militar em Roma, né? Que os generais não aceitam as ordens dos imperadores, ao contrário disso, começam a retirar, já no final do século III, início do século IV, retirar soldados das fronteiras e trazer para suas vilas, para suas terras. Os generais bancam os salários desses soldados. O custo, então, de novas guerras e o risco faz com que os generais desobedeçam às ordens dos imperadores e não façam guerras, tá? Pelo contrário, trazem soldados para suas vilas. E olha o que nós teremos aqui, gente. Presta atenção no que está se desenhando aqui, tá? Nestas vilas nós teremos o início de uma produção para subsistência. Roma era um império urbano, um império que vivia de comércio. Aqui, no século IV, no início desse século IV, produção para subsistência, para abastecer as vilas. Desabastecimento urbano, começa a faltar alimento nas cidades. Quando o alimento diminui em quantidade, a mercadoria diminui em quantidade, o preço dela dispara. Não é à toa que em 287, no ano 287, um imperador chamado Diocleciano estabelece a lei do máximo, tabelando o preço dos alimentos. Ao contrário de controlar a inflação, isso vai fazer com que muitos produtores de alimentos passem a trocar alimentos e não vender. Já que eu não posso pôr o preço que eu quero na minha mercadoria, eu prefiro trocar do que perder dinheiro do comércio. Nós temos um processo, então, de desmonetarização da economia romana, isso no início do século IV. Junte as peças desse quebra-cabeça. Soldados vindo para as vilas, produção para subsistência, o comércio entrando em declínio, desabastecimento urbano, fronteiras inseguras. Nós estamos começando, no início do século IV, a criar as bases daquilo que virá a ser o sistema feudal. Né? Estamos criando o alicerce, começando a criar estruturas para aquilo que virá a ser o sistema feudal. Tá? Nesse momento é que nós começaremos a tratar aqui de uma prática comum da época, que é a formação do sistema de colonato. Esse sistema de colonato, gente, então, ele vai se dar por conta da falta de mão de obra, da falta de escravos, né? Os escravos que haviam se tornado a base da economia. Então, como faltam escravos, os plebeus e os ex-escravos vão se tornar uma mão de obra possível para aqueles que possuíam terras. Né? Então, que acordo é feito nesse momento de crise econômica, de falta de mão de obra, né? De inflação? Dinheiro não valia mais nada em Roma, tá certo? O acordo é aquilo que é a base do feudalismo. O plebeu, o ex-escravo, ele recebe uma porção de terra para trabalhar e proteção em troca do seu trabalho. Né? Então, é a base daquilo que virá, alguns séculos depois, a ser
o sistema feudal está sendo gestado, está sendo criado entre os séculos 3 e 4, né, depois de Cristo em Roma, tá certo? Além dessa crise, né, que nós começamos a desenhar aqui, dessas medidas que nós já elencamos aqui, vem as tentativas dos imperadores romanos de tentar salvar o império da crise que estava desenhada. A primeira grande tentativa é o famoso Édito de Milão. Já disse para vocês que o cristianismo é uma religião que cresce muito, inicialmente entre os pobres, depois também se alastra para a elite vê no cristianismo uma possibilidade de afrontar o imperador, né, de afrontar o poder do imperador. Então, nós veremos aqui algumas medidas, duas medidas principais por parte dos imperadores para tentar controlar essa religião. A primeira delas, 313, Édito de Milão, o imperador Constantino, torna o catolicismo uma religião possível, dá liberdade de culto para os cristãos em Roma, ou seja, eles não seriam mais perseguidos. Anos depois, com um avanço maior do cristianismo, a crise crescendo cada vez mais em Roma, nós teremos a criação do Édito Tessalônico pelo imperador Teodósio. O catolicismo, o cristianismo, desculpe, passa a ser a religião oficial do Império Romano. Lembrem, surge aqui a Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Católica Universal Apostólica dos Apóstolos, a Igreja Católica Apostólica Romana do Imperador de Roma. O cristianismo possível em Roma, então, é o católico. Por quê? É o imperador tentando controlar o cristianismo, porque controlar o cristianismo poderia significar o controle da população em Roma, porque cada vez mais o número de cristãos crescia dentro do Império Romano. Caminhando para o final do Império, nós teremos ainda uma nova tentativa de salvar o Império. Em 395, o Império é dividido em Império Romano do Ocidente e do Oriente. Capital Roma no Ocidente e Constantinopla no Oriente. Ok? Ainda no século IV, os bárbaros já estavam dentro do Império Romano, principalmente os francos já começam a adentrar o Império. São utilizados na agricultura, são utilizados no exército. Então, no século V, um processo de barbarização do exército romano, bárbaros germânicos sendo utilizados como soldados por Roma, tá certo? E aqui nós teremos o desenho final, o desenho da queda do Império Romano do Ocidente. Veja bem, nesse esqueminha aqui que eu tentei esboçar para vocês aqui como vai se dar essa queda. Eu tenho então o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. A nordeste, principalmente do Império Romano do Ocidente, eu tenho a região da Germânia, onde estavam situados os chamados bárbaros germânicos, vândalos, ostrogodos, visigodos, alamanos, burgúndios, são vários povos germânicos, povos chamados pelos romanos de bárbaros, tá certo? Na Rússia, o extremo das estepes russas, vem um outro povo bárbaro, os chamados hunos. Eu quero que você entenda aqui, os germânicos vivem nas fronteiras do Império Romano desde o século IV, mas eles vão se precipitar, invadir o Império Romano entre os séculos IV e V, e a gente pode considerar que um estopim para essas invasões exatamente a chegada dos hunos, né? O grande líder da história dos hunos, um cara chamado Átila, né? Esses povos eram guerreiros extremamente sanguinários, violentos, cavalos no campo de batalha, massacravam os seus oponentes. Então, diante da chegada dos hunos à região da Germânia, os bárbaros germânicos se veem encurralados, ou lutam contra os hunos ou contra os romanos. Os germânicos, sabendo da crise do Império Romano, decidem se precipitar sobre o Império Romano. Tentam invadir inicialmente o Império Romano do Oriente, mas o Império Romano do Oriente ele é estável economicamente, muito mais estável do que o Império Romano do Ocidente. Percebam, Constantinopla
está numa área estratégica de transição entre o Oriente e o Ocidente. Então, economicamente, muito mais estável do que era Roma nesse contexto. Se é economicamente muito mais estável, significa que pode manter um exército muito mais bem organizado, e isso inviabiliza, impede a entrada dos germânicos em Constantinopla. Resta o que para esses germânicos? O Ocidente. E é neste contexto que diversos povos vão se precipitar sobre Roma, vão invadir o Império Romano do Ocidente, ocasionando em 476 depois de Cristo a queda do Império Romano do Ocidente. Percebam, no lugar do Império Romano do Ocidente irão surgir, nós teremos uma fragmentação do poder e irão surgir vários pequenos reinos bárbaros. O que acontece com o Império Romano do Oriente? Nada, né? Ele se mantém até o fim da Idade Média, quando vai ser conquistado pelos turco-otomanos. Mas a essa altura quem cai é só o Império Romano Ocidental, colocando fim então à história do Império Romano. Percebam que eu narrei para vocês aqui um processo de êxodo urbano, um processo de ruralização. Nós estamos desenhando aqui, gente, a base do sistema feudal, estamos desenhando aqui a estrutura medieval. Espero que vocês tenham compreendido todo esse processo. Um abraço e até a próxima.